olhos fechados e as mãos no seu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai, por mais uma semana que nós temos o privilégio, a dádiva, a bênção de poder começar na Tua presença, na Tua casa, fazendo aquilo que o Senhor aprova, cultuando ao Senhor, invocando o Teu nome e dando, meu Deus, condições, como sempre, meu Pai, é o que o Senhor espera de nós, darmos a Ti condições para crescermos, para avançarmos, para progredirmos, para prosperarmos, porque para o Senhor poder fazer, para o Senhor, meu Deus, poder cumprir com as promessas na nossa vida, é necessário que nós venhamos, meu Deus, dar a nossa parte, que nós sejamos cooperadores com o Senhor, que nós venhamos, meu Deus, dar honra ao Senhor, que nós venhamos render graças, as graças que nós temos, render ao Senhor. Não viver em torno de nós mesmos a partir do prazer, não, meu Deus, nos limitar àquilo que é agradável, mas fazermos aquilo que nós sabemos que é certo. E o que nós não sabemos ainda, meu Deus, o Senhor tem cuidado para que também venha e chegue ao nosso conhecimento. A cada dia, a cada culto, a cada oportunidade que nós temos recebido, o Senhor nos tem feito saber da Tua vontade. O Senhor nos tem feito, meu Deus, receber a palavra que muda, a palavra que transforma, a palavra que restaura, a palavra, meu Pai, que procede da boca do Senhor e que o Senhor nos quer vivendo, que o Senhor nos quer cumprindo, que o Senhor nos quer obedecendo. E eu peço a Tua ajuda para isso. Eu peço não só para pregar aqui hoje, que o Senhor inspire, que o Senhor coloque as palavras na boca, mas principalmente para quando, meu Deus, escutar, ter a força, a agilidade, a rapidez, para ter a disposição, para ter o entendimento, Senhor, de cumprir com a Tua palavra, de colocá-la, meu Deus, em prática em cada termo, em cada área da nossa vida, da vida, meu Deus, de cada um de nós, porque isso é o mais importante. Mais importante do que eu aqui pregar a Tua palavra é eu obedecê-la. E assim, meu Deus, é na vida de cada um. O Senhor olha para aquilo que nós fazemos. O Senhor olha, sim, para aquilo que nós falamos. O Senhor olha para aquilo que nós nos comprometemos. E que cada um, meu Deus, que ainda com o Senhor ainda não tem compromisso. Com o Senhor as coisas são passageiras. Ou seja, sempre estão de passagem, é um pouquinho de tempo, é só o que sobra, é quando já não há mais nada a ser feito, nenhuma tarefa, nenhum compromisso. Com o Senhor é apenas aquilo que sobra e nunca a prioridade, nunca a primícia. Senhor, ajuda cada um aqui a mudar essa mentalidade, porque é a partir dessa mudança de mentalidade que há mudança na vida, que a mudança na fé, que a mudança, meu Deus, nos resultados, que a mudança, meu Deus, no futuro. Quantos, mesmo ouvindo a Tua palavra, não mudaram? Porque a mentalidade permanece a mesma. Apesar de terem recebido a palavra, para alguns ela foi apenas um som, como tantos outros que foram ouvidos, mas não se tornou no pensamento daquela pessoa que ainda não mudou. Não se tornou no pensamento, na próxima palavra, na próxima ação. Não se converteu em uma escolha. E eu oro e peço ao Senhor que onde, meu Pai, nós estivermos falhando com o Senhor, que onde nós estivermos, meu Pai, errando, repetindo os mesmos erros, cometendo, meu Pai, coisas, falando palavras, ainda alimentando a nossa mente, o nosso coração
com pensamentos que não vieram do Senhor, que não provêm do Senhor, e que também, meu Pai, não nos mantém de pé. Eu oro e te peço, nos ajuda, que fiquemos, meu Deus, permanentes, firmes, que não venhamos ceder ou cair, mas que venhamos ficar firmes e que o Senhor possa e venha operar, meu Deus, e abençoar a nossa vida. Eu peço que o Senhor esteja conosco aqui, que aqui não seja eu, mas o Senhor falando, o Senhor trazendo consciência, o Senhor abrindo os olhos do entendimento, o Senhor fortalecendo, o Senhor limpando, purificando, o Senhor libertando, que seja o Senhor abençoando. Eu creio, meu Deus, na Tua palavra, por isso estou aqui para pregá-la, para falar aquilo que o Senhor nos enviou. Que cada um que está aqui, meu Deus, receba a Tua palavra com a fé, que misture com a fé e que faça, depois de ouvi-la, meu Pai, o que a Tua palavra diz. Que não saia daqui tomando as próprias decisões, mas que saia daqui, meu Deus, guiado, conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor, meu Pai, abençoe esse domingo, que o Senhor abençoe esse dia, que o Senhor abençoe a nossa semana e que sejam dias poderosos no Senhor, porque eis que o primeiro dia nós estamos aqui, na Tua presença, na Tua casa, que o Senhor, meu Pai, opere, que o Senhor ilumine os nossos caminhos e que o Senhor nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus, estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. A unção de governo está sobre mim e para a glória do Senhor. Eu governo. Amém? Pode sentar, por gentileza. Aqui em Mateus 7, versículo 13, está escrito: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A gente ouve essa palavra, é muito difícil alguém que já não tenha ouvido, né? Veja que Jesus, ele não enganava, ele não enganou e ele não enganava ninguém. Jesus não chegou e disse assim, não, vai ser fácil, vai ser tranquilo. Não, pode ficar tranquilo que o reino dos céus é o caminho moleza, é o caminho mais tranquilo, não tem dificuldade, não tem complicação. Não. Jesus disse, deixou claro, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Partindo deste versículo, nós devemos constatar que não é a maioria que vai para o céu. Jesus, ele sempre, quando falou do céu e dos dois caminhos, ele deixou claro que a maioria não vai para o céu. É ou não é verdade? Então, aqui em todo momento, quando ele falava, ele estava deixando claro, não é fácil. Não é fácil. Não é o caminho fácil. Não é o jeito fácil. Não é o método fácil. E aí eu pergunto para você agora, por que será que a gente ainda corre atrás de facilidade, né? Por que ainda a gente vive com aquela esperança de que não, vai ficar fácil? Quantos que até fazem promessas de que não, quando isso aqui melhorar, quando passar agora essa
essa luta, quando ficar mais tranquila, aí eu busco a Deus, aí eu vou orar, aí eu vou jejuar, aí eu vou me voltar para Deus. Nós, toda quarta-feira agora desse mês de outubro, nós temos feito o jejum de 12 horas. E o jejum tem sido pelo retorno das almas, pelo resgate das almas. Então, se você tem um familiar, se você tem um parente, se você tem um amigo, uma pessoa que você conhece que estava, dentro da fé, dentro da igreja, depois saiu, esse é o propósito de você trazer o nome dessa pessoa e nós orarmos, nós buscarmos a Deus e estarmos em jejum em cada quarta-feira para que o Senhor, se há demônios, porque a Bíblia diz que há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, se tem gente que está debaixo do poder maligno e que ali não tem conseguido se levantar, não tem conseguido sair de casa, porque é verdade, a gente sabe que tem gente que a gente liga, vai na casa da pessoa, até visita, tá ali vivendo uma situação, e quando você tem um retorno, a pessoa, olha, eu até me organizo, sabe, quando eu vou sair de casa, quando eu estou quase ali saindo, acontece alguma coisa, alguém liga, uma situação externa, eu fico mal, tem uma briga aqui em casa, parece que eu me organizo, mas chega na hora, alguém pegou o dinheiro lá, o dinheiro do combustível, o dinheiro da condução, não consigo sair, porque se eu for não tem como voltar, enfim. Então, não é natural, tem coisas que não são naturais. Tem coisas que são além do natural. E a gente sabe que tudo começa no espiritual. A gente precisa definitivamente acreditar no mundo espiritual. Não precisa se manifestar agora para mim, eu não preciso ouvir nem ver nada, mas responda você, para você mesmo. Aí no seu íntimo, você acredita no mundo espiritual? Não é, como eu disse, não é para você agora, sim, acredito. Não, porque tem gente que até fala, eu acredito. Mas não está dando para o mundo espiritual uma resposta. Você é uma pessoa que dá respostas no mundo espiritual? Eu vim à igreja, eu estou aqui agora. Tá bom, mas a igreja funciona como um ensaio. A igreja funciona como um treinamento. É igual uma pessoa vai para o tiro de guerra. Ela está participando de uma guerra? Não. Vai aprender a bater continência ali para os seus superiores, vai aprender a arrumar a cama, se não sabia ainda, Vai aprender a montar um fuzil, desmontar, ficar de guarda ali, algumas táticas, vai aprender, vai ter treinamentos, mas aquilo não quer dizer que a pessoa está numa guerra. A igreja é da mesma maneira, a igreja você ouve, você aprende, mas é lá onde você tem as situações que você vai colocar em prática. Você vai colocar em prática na sua casa, você vai colocar em prática no seu casamento. Quantos que ouvem uma coisa no culto, mas no casamento com o cônjuge faz outra? Por exemplo, quantos que ainda discutem com um cônjuge pelas mesmas coisas de sempre? Faz um voto com Deus, você que é casado, casada, que o tempo que você gastava discutindo com o seu cônjuge, você vai gastar esse tempo. Tenta ver quanto tempo você passava cobrando para essa pessoa passar mais tempo com você, para não deixar a toalha em cima da cama, para não gastar o dinheiro, mas antes pagar todas as contas e não ficar ali gastando irresponsavelmente,
para não olhar para o lado quando está o carro parado no sinal, para não ficar conversando com qualquer pessoa, né? O tempo que você gastava ali para cobrar a atenção da pessoa, o tempo que você gastava às vezes, né, para falar para aquela pessoa se comportar quando tiver os parentes dela ali. Tenta fazer uma conta, quanto tempo eu gastava? Então, por dia era isso? Era por semana? Era por mês? Ok. Gastava 5 minutos, 10 minutos. Gastava 30 minutos, 1 hora ou mais. Eu vou gastar esse tempo agora, em vez de ficar falando com o meu cônjuge para ele mudar, para ele fazer diferente, para ele ter outro tipo de atitude, eu vou gastar esse tempo com Deus. Eu tenho certeza que se você parar e gastar esse tempo com Deus, não precisa nem gastar mais. É gastar esse tempo. Aquele tempo que às vezes você viu uma situação, você já, fulano. Opa, vai no banheiro. O banheiro é lugar da nossa privacidade, é ou não é? Geralmente você vai sozinho. Então, sabe aquele momento que às vezes você ia gastar ali aqueles minutos, alterando o tom de voz, é o que você ia aprender a pessoa a ficar entre ela e a porta ali, naquele cômodo que só tem uma saída, né? Fulano, eu te falei, pega, se vira e vai lá para o banheiro e vai falar com Deus. Acredite, essa é uma grande, grande mudança. Começa a dar respostas no mundo espiritual. Porque tem gente que de uma forma incongruente, quer dizer, aquilo que não vai dar encaixe, a pessoa vem à igreja. Olha que bênção. Ela começa a semana bem. Começa a semana na igreja, tem essa atitude. Eu sei admirar o pessoal que está aqui às 15. Sabe que para mim, é o maior desafio que tem esse culto aqui, ó. Por quê? Que você nem está no primeiro ali, logo de manhã, de quem já começou o dia, vem no culto, já fica com o resto do dia livre, é ou não é? O pessoal do culto das 9 termina meio-dia ali, pouco vai almoçar, tem o resto do dia livre. Se quiser ir para algum lugar, sair e tal. Não, eu entendo, você que está aqui, você não pôde vir de manhã, teve alguma situação, ou, né, foi dormir muito tarde, tem um pessoal que trabalha à noite, que acorda determinado horário, tem quem não mora muito longe, que vai chegar muito atrasado. Enfim, tem várias situações. Então, aí, na maioria dos casos aqui, você almoçou e veio. Então, aí a gente tem aquela luta contra a moleza, é ou não é? Porque almoça, vem para a igreja, dá aquele ambiente gostoso, o que acontece? Opa, é o sono. Às vezes, é a única oportunidade que você tem de vir à igreja no domingo. Se não vier nessa, não vem à noite. Que à noite também já tem outras questões, de repente você tem aqueles compromissos parentais, né? Não é nem com a família, mas com o parente, é o momento que você pode ir lá ver sua mãe, seu sogro, sua sogra, seu pai, enfim, que você pode ver um irmão, ou que você pode apoiar em alguma questão dos seus parentes, de repente até tem outro tipo de compromisso. Então, a pessoa vem. Ela tem esse esforço, ela dá esse passo. Mas olha que coisa, às vezes ela vem, ouve a palavra. Se ela está aqui é porque ela quer que o mundo espiritual se mova para a direção dela. Ela quer que o mundo espiritual traga para ela consequências. Como a palavra de Deus diz, promessas se cumpram. Que ela seja abençoada por Deus, que aquelas 7 bênçãos que Deus disse a Abraão se cumpram na vida dela. Mas para isso, não basta você estar na igreja, ouvir a palavra, participar do culto, mas precisa ter respostas, precisa ter obras espirituais. Porque uma atitude espiritual minha mexe no mundo espiritual da minha vida. De repente, o mundo espiritual da minha vida está igual um rio. Mas um rio que congelou.
Tem gente que a vida, a condição espiritual da pessoa é um rio que congelou. Dá para você beber daquela água? Hã? Dá ou não dá? Responde para mim, sim ou não? Caso já começou a te dar aquele sono, dá uma balançada aí, porque as perguntas é para que você não cochile. Não dá para beber, está congelada a água. Dá para uma embarcação passar naquele rio com essa água assim? Dá? Não. E o que mais eu te perguntar aqui, você vai ter que responder não. Se eu quiser fazer um batismo, não dá. No entanto, tem um rio ali. Mas um rio que congelou. Um rio que não tem água ali corrente. Não dá para eu usar aquela água. Alguém vai falar assim, dá para patinar. E alguém vive patinando? Patinação é um propósito que se tem com a água? Não, a gente quer água para beber. A gente quer água para gerar energia. A gente quer água para usar a água ali, né, e a correnteza da água para fazer transporte. A gente quer água para se lavar, para lavar nossos alimentos, para se lavar nós, nosso corpo, né, nossas roupas. E tudo isso você pode ter num rio. Mas se ele estiver congelado, você não tem nada. Você tem um rio ali. Você tem a água ali, mas aquela água está congelada. Então, nem ficar sobre aquela água você pode, porque você pode ter uma queimadura ali. Se você ficar diretamente no gelo ali, você vai ter queimaduras. Veja que coisa. O gelado pode queimar. Então, tem gente que está vivendo esse contexto espiritual. A pessoa é um rio. Pode muito. Pode ir além. Ela pode hoje, ela pode gerar energia, ela pode transportar. As coisas não têm que ficar ali, podem chegar onde tem de chegar por ela, por meio dela, por meio de palavras dela, por meio de obras dela, por meio de decisões dela. Ela pode ser uma fonte purificadora. E ela ser uma referência para outros se limparem, se curarem, se purificarem. As pessoas ouvirem ela, falarem com ela, desabafarem com ela, se aconselharem com ela, né? Estarem com ela e ter essa paz, ter essa purificação por vê-la, né? Olha que pessoa pura, que pessoa correta, que pessoa simples, mas ao mesmo tempo que pessoa poderosa. Mas, se a água está congelada, nada disso é possível. E o que é a água congelada? A água congelada é a pessoa que ela não está dando respostas no mundo espiritual. O mundo espiritual existe, ela tem acesso, mas ela não está fazendo a parte dela. Ela não busca Deus. Ela se aproxima de Deus pelos motivos e pelos propósitos errados. Ela ainda cede àquela inclinação de sempre estar esperando que seja fácil entrar no reino de Deus. Ela vive buscando um caminho de chegar ao céu pela porta larga. Não, eu não quero sacrifício, eu não quero obedecer, eu não quero mudar a minha personalidade. Não, as pessoas têm que entender que eu tenho esse gênio, que eu sou assim, que eu tenho tal personalidade, que eu sou de tal maneira. Então ela não crê. Por quê? Porque tudo na vida da gente, quando você para, pensa e analisa bem, você vai ver que tudo é uma questão de fé. O que você respeita tem a ver com a sua fé.
Você está aí caminhando por uma direção errada e você percebe, ó, está errado, e muda. Por que você mudou? Porque você creu na palavra. Como da mesma maneira, se você está caminhando por uma direção errada, aí a palavra coloca uma luz sobre aquilo, mostra para você. Antes você não sabia, não percebia que estava errado, agora a palavra mostra, está errado. Isso aqui não é bom. Isso aqui não cabe na sua vida. Então muda, e você não muda, quer dizer o quê? Você não acredita que aquilo é a verdade. Você não acredita que Deus está falando exatamente aquilo. Ah, não, não é bem assim. O não é bem assim não tem a ver com a palavra, tem a ver com a tua vontade. E a vontade é a faculdade mais forte que tem na alma. E quantos ainda que vivem à base da vontade? E viver à base da vontade é viver querendo chegar no céu pela porta larga. Mas Jesus disse, são muitos os que entram por ela. Como ele disse também, são poucos que a encontram com relação à porta estreita. E a gente precisa fazer essa mudança, sair da porta larga, sair da vontade, sair do campo dos desejos, do ficar contando que pessoas, que coisas, que lugares, que circunstâncias mudem, para só então a gente fazer a nossa parte. Ah, quando tal coisa mudar no governo, aí eu vou fazer o que é certo. Ah, quando naquele lugar que eu moro mudar nas pessoas, aí eu vou me posicionar. Ah, lá na minha escola, na minha faculdade, quando todo mundo estiver assim, aí eu vou falar. Ah, no meu trabalho, quando as pessoas tiverem tal atitude, aí eu vou ter essa reação. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Você tem que tomar a decisão agora de quem crê na palavra. Eu vou fazer mesmo na dificuldade. Eu vou agir mesmo com cada dificuldade, com cada aperto, com cada situação que já não é que vai se levantar, com cada situação que já está contra mim. E a primeira oposição que você tem é uma oposição interna. Qual que é a nossa oposição interna? É a nossa vontade de fazer outras coisas. Fala a verdade, quanta coisa mais agradável, mais gostosa, mais prazerosa que cada um de nós temos em relação a estar aqui agora. Todo mundo tem um lugar mais prazeroso agora para ir. Todo mundo tem um lugar mais gostoso para estar. Todo mundo tem, de repente, pessoas que você ia estar agora alegre, feliz, num churrasco, numa conversa, talvez ali num clube, talvez num restaurante, lá na casa do parente, do amigo, fazendo alguma coisa. Claro que tem. Mas, ó, a atitude, não, agora eu vou buscar o meu Senhor. Eu vou parar. Eu vou dar um tempo no trabalho. Quantos que tiveram que fazer? Não, agora eu vou deixar o trabalho. Eu vou parar o meu trabalho agora e eu escolho, eu decido, eu vou buscar a Deus. Outros, não, eu não vou agora me divertir com os meus amigos. Outros, eu não vou agora lá para a casa dos meus parentes. Eu não vou estar junto com a minha família. Quantos aqui estão sozinhos enquanto está toda a família reunida num lugar? Então, aqui eu te mostro já como é a vida espiritual. A vida espiritual consiste de fazer esse tipo de escolha. Escolhas difíceis. E aí, volta na palavra do ano. A gente está no ano do quê? O ano do governo. O que é governar? É liderar. E quem que é o líder? Ontem ainda, né? Tem gente que se marca e não vou dizer que alguém me marca, mas eu fico marcado com algumas pessoas em trabalhos como o de ontem, né? Tem gente que não gosta, tal, mas ontem ainda chamando um grupo de líderes, primeiro fui em uns 5 seguranças, né? Tinha um pessoal ali, fez 2 filas, quem estava aqui ontem deve ter visto isso.
E uma era para ir e outra era para voltar. Começou no começo lá que o pessoal na de saída estava entrando. O que queria dizer entrar pela de saída? Queria dizer não enfrentar aquela fila quilométrica. Tinha uma fila quilométrica aqui ontem. Então, e a gente está falando de uma igreja. Está entendendo? Uma igreja. Então, é agradável você entrar numa fila que tem trocentas pessoas na sua frente? É agradável? Hã? Não. Você quer comer, você quer se divertir, né? Quer lá com seu filho, seu neto, seu sobrinho, seu irmãozinho. Você quer que ele vá para o brinquedo antes? Ok, mas de repente a vez que você chegou não foi dos primeiros, então você tem que entrar. Então começou a ter aquele grupo que estava fazendo duas coisas. Gente que estava entrando pela saída e gente que estava pegando ali os seus alimentos e ficando na região dos alimentos. O que queria dizer isso? A pessoa pegava e não saía, quer dizer, pegava, comia e eu já estou aqui, entendeu? Sabe aquela coisa de eu pego, já estou aqui, eu não preciso entrar na fila. Aí vou num segurança, ó, não deixa passar, daqui a pouco passa mais um. Aí troca o segurança, não deixa passar ninguém aí, passa mais gente. Troca de novo. Aí coloca outro segurança, coloca 2. Ó, não é para passar ninguém. Não, mas o fulano passou, eu falei, ninguém é ninguém, não tem exceção. Aí daqui a pouco o pessoal lá que fez uma aglomeração, gente, não pode ficar aqui, precisa sair para todo mundo ter oportunidade, todo mundo poder comer de tudo, todo mundo poder brincar em tudo, todo mundo poder comer do doce, o salgado, o líquido, né, tudo. Tem gente que você vai falar, a pessoa não gosta, é meio que assim, não, eu sou único aqui, então eu tenho que ser tratado de maneira diferente. Né? Olha o meu lado, entenda o meu lado. E aí eu vi que segurança não estava conseguindo fazer lá, segurar o povo, tal. Até que uma hora eu cheguei e falei, ó, não dá para vocês aqui serem segurança e agradar as pessoas. Não dá. Aí teve uma reunião pessoal, não, mas é porque está sendo muito duro. Eu falei, não é ser duro, ou eu vou pensar em meia dúzia, ou eu vou pensar em todos. Não dá para agradar a todo mundo. Então, sempre tem aquela pessoa que quer que você... Não, mas eu sou eu. Sabe aquela história que eu sou eu? Não, só eu aqui, tá? Ó, tá? Eu. Não, eu posso, né? E quando você vai, não, vamos todo mundo. Quem já comeu, dá lugar para quem não comeu. Quem já pegou, dá lugar para quem não pegou. É óbvio que tem gente que não gosta. Foi onde eu chamei alguns líderes e falei o seguinte, liderança, desde a nossa própria vida, até quando você lidera centenas, milhares ou milhões, líder é isso. Líder é o que toma as decisões difíceis. Se você pensa que ser líder é só tomar decisão boa, que todo mundo gosta, que todo mundo agrada, por que muita gente não sai do lugar na vida? Por que muita gente com os filhos não consegue que os filhos desenvolvam? Por que muita gente no casamento não vê fluidez? Porque quando chega o momento da porta estreita, o que a pessoa faz? Essa não. Vai doer. Vai ser difícil. Não, essa decisão não, que essa decisão não é legal. Não, essa decisão não vão gostar. Não, essa decisão não é saborosa, não é doce. Mas é a decisão que tem que ser tomada. É a decisão correta. Tem um momento que a gente tem que decidir, não é a hora de eu alimentar a minha carne. Igual, a gente tem falado do jejum de quarta, tem gente que você fala que vai ter o jejum de quarta de novo, tem gente que já no domingo já não gosta. Faz aquela fisionomia de reprovação. Por quê? Não tem problema, se não quer jejuar, não jejue. Mas não impeça quem está ali clamando, quem está brigando no mundo espiritual e sabe que precisa dessas ferramentas, que é o jejum e a oração, e que vai aproveitar a oportunidade. Mas tem gente que não quer fazer e não quer que ninguém faça.
Porque alguém fazendo quer dizer que vai expor a pessoa que não está fazendo. Como outras coisas, tem gente que quando você diz para ela, não, isso aqui não é bom. Ontem ainda, um dos líderes que estava comigo começou a desenvolver, falou, não está certo, vamos organizar isso aqui, vamos tirar isso aqui, vamos fazer isso aqui. Eu falei, é assim. Porque senão, depois, é muito melhor você ter reprovação de pessoas que não gostou do que você falou. Mas depois vai reconhecer em algum momento da vida, ainda que não seja naquele dia, naquele ano, mas vai reconhecer que aquela pessoa fez o que era certo. Ela fez o que era esperado dela fazer, não o que eu queria que ela fizesse. Do que se agrada. Alguns depois você pensa, se eu tivesse feito o que era certo, não teria acontecido tal coisa. Não teria chegado nesse ponto. Não teria dado tal coisa errado. As coisas dão errado? Dão ou não dão? Por que muitas vezes a gente tem culpa? Porque quando a gente tinha opções, a gente não escolheu a opção certa. A gente escolheu a opção fácil. Quantas coisas na sua vida, a começar pela parte espiritual, que você está deixando de fazer a opção certa para fazer a opção mais cômoda? A opção mais cômoda, a mais fácil, ela pode ser desde algo que a tua preguiça, ela administre, quer dizer, não vou levantar cedo, não vou até a igreja, não vou me esforçar mais, vou continuar comendo quanto eu quero, quando eu quero, como eu quero, ainda que isso esteja prejudicando minha saúde, ainda que isso esteja prejudicando minha autoestima, ainda que isso esteja prejudicando a minha condição espiritual. Não, mas eu tenho prazer na comida, eu vou continuar comendo do meu jeito, da minha quantidade, do jeito que eu quiser, tá bom? Mas depois você não pode dizer que foi por qualquer motivo. Você não fez as suas escolhas. A opção mais fácil, mais cômoda, pode ser você continuar justificando suas atitudes agora erradas, porque se antes você não sabia porque não conhecia a palavra, agora conhece. Agora você sabe que pessoa você deve ser, que servo você deve ser, que filho você deve ser, que marido você deve ser, que esposa você deve ser, que irmão. Você não pode, você tem que ser como Caim ou como Abel. Só posso constatar que é cochilo isso aí, gente. Quem conhece a história de Abel e Caim aqui? Que tipo de irmão você tem que ser, Abel ou Caim? Hã? Fala para eu ouvir, gente, por favor. Abel, né? Não, quero saber porque quando 50% de um e 50% de outro, o mínimo é você dizer qual 50% você está, né? Mas tem gente que é o Caim aqui. Eu devo ser o Abel. Mas será que eu não invejo o meu irmão que está fazendo o que é certo? Será que eu não fico com ranço do meu irmão porque ele é o queridinho da minha mãe, o queridinho do meu pai? Da minha irmã, porque é o queridinho da minha mãe, o queridinho do meu pai? E porque eu cresci com isso como um karma na minha vida, porque eu cresci ouvindo, porque o seu irmão, porque a sua irmã. Tudo bem, eu posso ter crescido, posso ter tido um pai desequilibrado, uma mãe desequilibrada, uma pessoa sem noção da vida, uma pessoa sem o temor de Deus, que não fez o que era certo. Mas agora eu conheço a verdade. E a verdade liberta. Então, eu posso pegar a verdade, não vou mais justificar a minha vida porque eu cresci ouvindo meu irmão, não vou ter inveja do meu irmão porque ele tem a preferência dos meus pais ou talvez de toda a família, mas eu vou fazer o que é certo, inclusive com o meu irmão, com a minha irmã. Vou abençoá-lo, vou ajudá-lo no que for
possível que passar pelas minhas mãos. Vou semear na vida dele. E mais, o que é a parte difícil para alguns aqui com o irmão? Se alegrar quando ele se alegra. Venceu, conquistou, recebeu ali algo bom, os pais ficaram felizes, amém, vou me alegrar também. E se entristecer quando está triste. Não é assim que a Bíblia manda a gente ser? Então, às vezes a gente fala algumas coisas aqui genericamente, igual, não, você tem que pagar o preço, você tem que fazer, né? Não fica aí na zona de conforto, toma decisão difícil, pega o caminho estreito. Mas aqui está uma coisa que é difícil. Tratar e ser a pessoa que a Bíblia manda você ser. Então, eu tenho que ser como um Abel. Fazer para Deus, fazer com Deus e fazer com o meu irmão o que o Senhor espera de mim. Eu tenho que ser como um homem, o marido, o pai, que agora eu sei que a Bíblia exige que eu seja. Não cabe mais sair da minha boca as desculpas assim, não, porque você sabe que eu sou assim mesmo. Nunca mais diga essa frase. Olha que eu sou a pessoa de não dizer nunca, hein? Mas quantos aqui que a esposa tem que entender? Não, eu sou assim mesmo. Então muda. O marido tem que entender, a esposa, não, você sabe que eu sou assim mesmo. Então muda. Não tem que continuar sendo assim mesmo. E o assim mesmo é o quê? É o fracassado? É o desequilibrado? É a desequilibrada? É a destemperada? É o que é a histérica? É a ciumenta? É o inseguro? Não, porque você separa? Não, peraí, eu conheço a palavra. O que o Senhor espera de mim? É igual uma pessoa que conhece a palavra e ela ainda tem a ousadia, e é uma ousadia para o mal, que a palavra que eu quis falar é outra. Mas a pessoa que ainda tem a ousadia de falar assim para outra, você não pode falar assim comigo, fazer assim comigo, porque você sabe que eu sou sensível. O que é ser sensível? Tem que ser sensível à voz de Deus. Porque a Bíblia nos dá a direção para nós nos tornarmos a cada dia mais, o quê? Fortes. Tem dois grupos que você pode se enquadrar. O que suporta o fraco, o que sustenta o fraco do seu lado, o que tem fé por você e pelo fraco, ou você ser o fraco. Se você não é aquele que é forte na sua casa, que suporta o fraco, que ajuda o fraco, que sustenta o fraco, que apoia o fraco, que às vezes financia o fraco, você é o fraco. Não tem outro grupo. Existe o grupo do forte, que é o que faz tudo isso, que sustenta, que apoia, que levanta, que tem paciência com o fraco, e existe o fraco propriamente. Então não dá para dizer para alguém, você tem que me entender, eu sou sensível. Não, já fui. Hoje eu sou forte. Até a Bíblia manda, diga ao fraco, eu sou forte. Então você não pode aceitar, não adianta, não é comigo aqui o negócio, não sou eu, eu não aceito, não, você que está ouvindo. Não pode aceitar mais ser o fraco, o sensível. Que todo mundo tem que entender, tem que ter paciência, tem que suportar. Não, hoje você conhece a palavra. Então não importa o que aconteceu até aqui, importa que você tenha a dádiva, a bênção, de conhecer aquilo que transforma, aquilo que tem o poder de dividir a sua alma, que tem a ver com as emoções, os sentimentos, as memórias traumáticas, as experiências que te contaminaram do Espírito, que é a presença de Deus em você, que é o que vai te dar essa luz, para onde você estiver, ser iluminado, você não ficar perdido por estar no escuro, por estar em trevas.
que é quem te dá essa força para você resistir ao mal. E não ceder ao mal, não sucumbir às tentativas, aos ataques do mal. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela divide juntas e medulas, o espírito e a alma, para que não pareça, como por tanto tempo para nós já pareceu, que é tudo uma coisa só. Que eu sinto Deus como eu sinto quando eu estou mal. Não, a expressão sentir Deus, que é a mesma coisa de ouvir Deus, que é a mesma coisa de ter tido ali um discernimento de algo, que é a mesma coisa de ter tido um impulso para tomar uma decisão, tem a ver com o conhecimento da palavra. Por isso que a Bíblia diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então não é, sabe, a emoção, eu tive a emoção agora de pegar todo o dinheiro que eu tenho e fazer. Não, isso é uma emoção. Eu vou fazer uma oferta baseada no que eu conheço de Deus, e não no que eu sinto. Eu vou dar um passo de fé na minha vida, de entrar num propósito, de fazer um jejum, de assumir uma responsabilidade baseado no que eu sei. De forma que se eu não sei nada, eu não vou assumir isso, porque se eu assumir, não é Deus que está me conduzindo. São ainda as minhas emoções. E quantos cristãos que ainda, por rejeitarem a palavra, principalmente quando ela vem de forma mais dura, que ela não vem com doce, né? Ela não vem açucarada, não é aquela palavra que vai tocando as suas emoções como se elas fossem notas, mas aquela palavra que vem para separar mesmo emoções, sentimentos, de a razão pela palavra, a razão do conhecimento da palavra, do conhecimento revelado. Quantos que até hoje rejeitam a palavra? E aí está escrito lá em Oséias, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mas como que faltou conhecimento? Não foi falado, não foi pregado, não foi ensinado? Não. Porquanto meu povo rejeitou o conhecimento, eu rejeitei. Então, quantos que quando vem uma palavra que não lhe agrada, ou seja, não agrada as suas emoções, que não é fácil, aquela palavra que não é uma palavra palatável, né? Que é aquilo que você já estava esperando, ansioso para receber, algo do tipo, você vai receber uma bênção hoje que vai tornar você rico, você vai sair da porta da igreja ali, antes de sair da porta vai ter um príncipe sentado num banco ali, um homem perfeito para se relacionar com você e vai ser seu marido, vai ter aquela mulher ali que vai ser melhor do que foi a sua mãe, e ainda vai ter características que a sua mãe não tinha, perfeita, não vai te confrontar, não vai ter nada. Esse tipo de palavra a gente quer receber, quer ouvir. E quando vem esse tipo de coisa, quantos que estão lá e, eu pego, eu recebo? Quantos que estão aqui estão esperando, não, porque Deus vai falar que meu marido vai mudar, meu marido vai ser um cara melhor para mim, minha mulher vai mudar, minha mulher vai cuidar de mim, meus filhos vão vir para a igreja. Mas e a palavra que diz que você vai ser a luz que vai iluminar a vida deles? Que você vai mostrar a luz do Evangelho. Essa você não pode desprezar. Tem que pegar. Tem que ouvir. Tem que refletir sobre ela. Toda palavra que a gente recebe, a gente precisa se incluir naquela palavra. Ou seja, pergunta, onde isso se aplica na minha vida? Como essa palavra se aplica para mim? Como? Onde eu posso dar, fazer, me posicionar de forma diferente em Deus? O que eu posso dar mais para Deus? O que Deus está falando aqui comigo? O que Ele quer de mim? Ele quer uma atitude, uma postura? Em cada uma dessas áreas. Lucas 12, 15. Então lhes disse, cuidado,
Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim, acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Quantas pessoas hoje estão na igreja com o único propósito de melhorarem ou de mudarem a condição material que têm? As orações, eu acabei de falar agora do jejum. A gente fala que é um jejum para o retorno, para o resgate de almas. Você vê a quantidade de pessoas que não aderem a esse trabalho, a esse jejum. Que não entra no jejum. Que não paga o preço. Mas se o jejum fosse, vamos fazer um jejum aqui para a riqueza. Não seriam poucas as pessoas que dobrariam. Opa, não vou fazer 12, vou fazer 24 horas. Vou fazer da meia-noite à meia-noite. Quantos que vêm um tempo, correm atrás do dinheiro, das coisas e alcançam. O que você correr atrás, você vai alcançar. Então eu mesmo já digo para você: mas se eu buscar, se eu correr, se eu fizer, eu vou alcançar? Vai. Se você respeitar alguns princípios, vai. Porque o ímpio alcança, não alcança? O ímpio corre, trabalha, se organiza, se torna bom no que ele faz, ele não ganha dinheiro? Ganha. Se eu falar para você que não, estou mentindo. Então, quantas pessoas que vêm, ouvem na igreja regras que nunca tinham aprendido na vida? Que passa a cumprir com princípios que nunca tinha cumprido. Você vai dizer assim: mas essa pessoa ela vai prosperar financeiramente? Vai. Só que essa prosperidade vai levar essa pessoa a comprar. Ela vai conseguir comprar uma casa melhor, um carro melhor, ter dinheiro para usar roupas de marcas mais conhecidas, ter equipamentos eletrônicos melhores, mais rápidos, mais tecnológicos. Mas e a eternidade? Se eu tiver um celular que tira a melhor foto, porque eu consegui comprar ele, ele vai me levar para o céu? Mas ele me ajuda, pelo menos, a ir para o céu? Não. Se eu tiver um carro que vai de 0 a 100 em 3,6 segundos, indo tão rápido assim, será que eu não consigo ir para o céu? Se eu tiver um avião, então, onde que o avião voa, gente? No ar, né? No ar, não é? O avião voa no ar. Senão ele não voa. Eu não vou para o céu. Se eu morar lá nos jardins, eu vou para o céu? Não. Como também não adianta eu falar que eu vou morar lá no bico de São Paulo, né?
que então aí eu vou para o céu, igual foi com Lázaro. Não, não é a pobreza que faz a pessoa ir para o céu, e também não é a riqueza. Mas eu quero que todo mundo reflita aqui. Qual é o verdadeiro motivo de você estar aqui? Não é na igreja, qual é o verdadeiro motivo de você estar aqui agora, hoje? Você quer chegar mais perto de Deus? Você quer mais comunhão? Você quer mais com Deus? Porque, gente, vamos lá. De tempo em tempo, eu no começo, quando eu era obreiro, por exemplo, e até eu já era pastor, mas como eu fico feliz quando eu entendo uma palavra que eu achava que eu entendia e de repente, do nada, um dia, numa experiência, num culto, eu passo a entender de verdade. Quantas vezes que eu preguei aquela palavra que é melhor estar num velório, num enterro, do que numa festa? Eu pregava aquela palavra. Inclusive, antigamente, eu pregava mais do que eu prego hoje. E na época que eu pregava mais essa palavra, eu achava que eu a entendia. Até um dia que eu perdi uma pessoa na igreja. Eu nunca perdi alguém próximo. Um familiar, por exemplo. Eu nunca perdi um irmão, nunca perdi pai, mãe, né? Meus avós que morreram, eu só tenho uma avó viva, de fato mesmo. Mas todos os outros que já morreram não era próximo. Eram parentes mesmo, não era família já, né? Tem gente que o vô ou a avó é família, aquela coisa próxima, né? Está ali diariamente, é um relacionamento muito próximo. Tem gente que é parente mesmo, é aquela pessoa que você vê anualmente, por exemplo. Então, eu nunca perdi alguém próximo. Até que teve um ano que eu perdi uma pessoa da igreja, que era, por exemplo, para mim, mais próximo do que um avô. O dia que essa pessoa faleceu, essa pessoa específica, me fez sentido essa palavra. Que é melhor você estar no enterro, num velório, do que numa festa. Você vai dizer por quê? Porque aquele dia eu vi que você é novo, você é jovem, você tem uma idade. Eu, por exemplo, você pensa na morte? Não. Você nunca pensa na morte? Eu só penso na morte quando eu perco alguém próximo. Tirando isso, eu não penso na morte. Eu não penso quando eu vou morrer, como eu vou morrer. Eu não penso na morte. Nunca. A não ser quando eu estou olhando para a morte. Quando eu olho para a morte? Quando alguém próximo morre. Está entendendo? Então, uma pessoa que você tem alguma proximidade e morre, você é obrigado, porque aquilo mexe com você. É ou não é? Não é igual na época da pandemia que você toda hora ouvia assim, hoje tantas mil pessoas morreram. Eu, graças a Deus, nunca fui hipócrita e dizia assim, chegar aqui, pregava todo dia na pandemia, gente, que pena, eu sinto muito por todas as tantas mortes. Não, eu não sinto, porque eu não conheço aquelas pessoas. É uma situação desagradável, uma situação geral ruim, mas eu lamento. Não lamento, não conheci as pessoas. É ruim para os familiares, mas se eu falar que eu lamento, que foi para mim, que me impactou, não. E eu não costumo ser o tipo de pessoa que eu vou gerar um sentimento em alguém por algo que não é verdade. Agora, morre uma pessoa próxima. Você lembra, agora há pouco estava aqui. Puxa vida, olha, ontem. Olha, essa semana, fulana estava ali. Fulano estava ali. Olha, eu estava vendo a pessoa. Porque quando você tem alguém, às vezes você só percebe, opa, foi. Fica aquela ausência, aquela falta. Que é o que a Bíblia, inclusive, fala do luto. Aí vem o luto, né? Você fica com aquela falta. É normal, você não vai ficar alegre com aquilo, você não vai ficar feliz, porque faz falta, pessoas fazem falta.
Então, a primeira vez que eu perdi uma pessoa próxima, aquilo me fez. Eu falei, olha, às vezes a gente vive como se fosse eterno, com o corpo. Ah, nunca vai acontecer comigo. Não, uma hora pode acontecer. Então você pensa, você lembra dos últimos momentos com a pessoa. E aquilo você fica buscando. O que eu lembro que ela falava, que ela fazia, onde ela estava, essa pessoa, como é que foram as minhas últimas experiências? E aí é onde você reflete. O que vale a minha vida? Minha vida vale o dinheiro que eu ganho por mês, o que eu consigo comprar? Até mesmo o nome que eu consigo deixar nessa terra, para mim vai valer alguma coisa depois que eu morrer? Hã? Ah, o Anderson fez isso. Depois que eu morro, eu não levo o meu nome. Eu não levo o legado. As pessoas, inclusive, não percebem, né? Que você tem que falar até corretamente. Você não leva legado, você deixa legado. Mas a Bíblia não diz que a gente tem que viver para deixar legado. A gente tem que viver eternamente. É ou não é? Você tem que viver eternamente. Então, inclusive com essa história de deixar o legado, a gente tem que estar bem atento. Será que na ideia de deixar para pessoas um legado, ou deixar uma herança, ou deixar patrimônio, ou deixar qualquer coisa, deixar nome, deixar fama, será que eu não estou perdendo o passaporte para a minha eternidade? Porque a alma nunca morre. Mas a Bíblia diz que há os dois caminhos, da porta estreita para a alma e o da porta larga. O caminho da porta estreita vai conduzir à vida eterna. O caminho da porta larga, que é esse que aqui já em Lucas ele fala da ganância, da riqueza, né? O homem que foi lá acumulou, o celeiro dele agora nem era suficiente, ele ia ter que derrubar e construir um muito maior para abrigar a safra e os bens dele. Aí Deus aparece para o homem e fala assim, essa noite, insensata, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Será que a gente não está caminhando para isso? Mesmo dentro da igreja. Somente ligado, envolvido a coisas materiais? O que importa mais para você hoje? Responda só para você. Agora não precisa ninguém responder alto. Importa mais para você pessoas ou coisas? Se você respondeu coisas, não tenta justificar. Não, porque eu me decepcionei demais, porque eu já fui traído por pessoas, porque já fizeram isso comigo. Não. Se coisas importam mais para você do que pessoas, é porque você tem um relacionamento distante com Deus. Em qualquer que foi o teu contexto. Se você é mais ligado a bens materiais, ao dinheiro, do que a pessoas, o teu relacionamento com Deus, ele é frio. Ou melhor, ele é morno, porque você já conhece, você não tem mais como ser frio, mas você é morno. Você é o rio de água congelada. Você não está dando manutenção ao teu relacionamento com Deus. Você, quando fala com Deus, você sempre tem um motivo para falar com Deus. Ah, eu preciso receber, eu preciso pagar, eu preciso do alívio de tal dor, eu preciso que tal pessoa seja mudada, eu preciso que tal coração seja trocado, mas nunca há um relacionamento com Deus. Eu quero te conhecer, me purifica, tira de mim o que não te agrada, me ajuda a me parecer mais com o Senhor. Por quê? Porque eu quero ser santo. Eu sou uma pessoa de lábios impuros, sou uma pessoa de uma personalidade que foi deformada, mas eu quero a cada dia mais o fruto do Espírito. A gente não pede o fruto do Espírito para ficar rico. A gente só pede o fruto do Espírito porque quer o Espírito em nós. É ou não é?
A gente não pede o fruto do Espírito para casar com a melhor pessoa. Não, se a gente quiser casar com a melhor pessoa, a gente vai descrever ela numa lista. A gente pede o fruto do Espírito porque quer ser a melhor pessoa que se parece com Jesus. E quantos aqui será que tem feito esse tipo de oração? E não aquela que diz apenas, Senhor, o meu carro quero que seja da cor tal, do ano tal, da marca tal, quero morar em tal lugar, quero que tal emprego seja meu, quero a promoção tal, quero que o Senhor me coloque de tal maneira. Eu não posso pedir para Deus? Pode, não é pecado pedir para Deus para que Ele te ajude nas suas finanças, para que Ele te promova, para que Ele te abençoe. Mas esse não pode ser o maior valor da sua vida. Nós estamos nessa terra. Lá no Mateus 6, do 24 até o 34, você vai ver Jesus dizendo, não se preocupem com o que vocês vão comer, beber, vestir. Se o Senhor cuida dessas coisas, até com as flores e com os animais, com as aves, Ele vai cuidar de vocês também. Mas aí lá no versículo 33 ele diz, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é um versículo que é muito difícil alguém aqui não conhecer. Mas quantos que ouvem essa palavra e queima dentro de si a verdade? Eu preciso buscar Deus, por quem Deus é. E não só pelo que Ele tem. Não só pelo que Ele possui, porque Ele é o dono do ouro e da prata, mas pelo que Ele é. Se você hoje não quer se parecer com Jesus, não vai ter lugar para você na glória eterna. Você não vai morar no mesmo lugar que Jesus na glória eterna. Se hoje o que te importa são apenas coisas materiais, e as bênçãos, e não o Criador, facilmente você é levado. Facilmente você para. Por que que hoje? Por que que a gente está fazendo tanto jejum? Porque tem muita gente se desviando. Tem muita gente parando. Por que que tem muita gente parando? Porque tem muita gente sem raiz. A pessoa vem para a igreja, fica um tempo, busca algumas coisas, recebe não todas, algumas daquelas que ela buscou, e depois se desvia de novo. Volta para o mundo, volta para o Egito, arruma outro líder para conduzi-la para o Egito. Quando vem uma palavra mais dura, não quero isso, não, é demais para mim, não, esse sou eu, não vou mudar. Mateus 24, 32. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo. Saibam que Ele está próximo, às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Esse é o tempo que nós vivemos. A palavra está sendo pregada igual Noé. Qual que era a pregação de Noé, gente?
Qual que era a pregação de Noé? Você lê na Bíblia que Noé pregava para o povo? Hã? Lá em Gênesis 6, depois, reflete na sua casa. Guarda aí a nota para você ler em casa essa passagem. E eu vou adiantar a resposta da pergunta que eu estou fazendo. Quando você lê lá Gênesis 6, o 7, você não vai ver lá em momento nenhum escrito e o Noé parava e pregava para as pessoas. Qual que era a pregação de Noé, então? Hã? A arca. Olha como é que Deus é. Deus é perfeito, preciso, detalhista. Imagina que você passasse aqui um caminho que você faz. E que nesse caminho tivesse um lugar bem aberto e ali você visse uma arca do tamanho daquela que não é construída, de 125 metros. Maior do que um quarteirão normal. Você primeiro visse aquela armação, depois você visse aquela base, depois você visse aquela arca. Fala a verdade, em algum momento você ia fazer o quê? O que você ia fazer? Perguntar, o que é isso? O que é isso aí? Alguém já tinha visto alguma coisa daquele tipo naquela época? Sequer tinha chovido. Sequer tinha chovido. Não existia embarcação. Então, olha Deus. Deus sabia que aquele povo não ouviria. Porque pai já tinha falado para filho como é que era a vida, o que tinha que fazer, o que não tinha. E os filhos não estavam nem aí com o que os pais tinham falado, porque o Noé também vivia na mesma época. Vivia ou não vivia? Quem que era o pastor do Noé? Quem que passou para o Noé o que ele devia fazer? O pai, que o pai passou, o Noé, opa, isso aqui não agrada a Deus. Essa prática não é boa, não vou fazer isso. Na época, o povo vivia na imoralidade. Casava, a aliança não era bastante, estava se dando em casamento com um, com o outro e tal. Os filhos dos homens se relacionavam com as filhas, os filhos de Deus se relacionavam com as filhas dos homens. Era um cruzamento, uma coisa, imoralidade, ninguém era de ninguém. A pregação do Noé foi a arca. Ele fez o que ninguém fez. Na vida dele, primeiro, depois, aquele objeto enorme, gigantesco, que obrigava as pessoas a olharem e se questionarem: o que é isso? Para que é isso? E então elas sabiam, ele está construindo um grande barco, ele está construindo uma grande arca, porque o Deus dele falou para ele que vai cair um toró de água, vai assim, o céu vai abrir, vai cair água do céu. E quem não estiver dentro desse barco vai morrer afogado. Ele passou 100 anos. Diga, deu tempo. Diga com força, diga, deu tempo. Deu tempo do povo saber o que ele estava fazendo. Deu tempo do povo ver o que ele estava fazendo. Deu tempo do povo tomar conhecimento. Um que via, que falava para o outro, que perguntava, para que é isso, o que é isso, para quê? O que é isso aí? Já ouviu falar daquele homem que está construindo lá tal lugar? Não, então, está construindo um barco. Por quê? Porque Deus disse para ele que vai cair água do céu, quem não estiver dentro do barco. Então. Quem que correu e foi até o barco antes da porta fechar junto com Noé? Quem que fez? Ninguém. O vizinho do Noé não foi. Parentes de Noé não foi, foram só os filhos e as noras, porque estavam debaixo da autoridade dele. A Bíblia está dizendo que vai ser do mesmo jeito. Quantas pessoas que estão vendo coisas. Eu não vou me pegar, gente, agora a guerra de Israel lá com o Hamas, a guerra de Israel pode se tornar uma guerra contra vários países. Não. A gente não é de hoje que a gente está ouvindo. Que tem sinais,
que tem coisas. O maior sinal para nós é esse aqui, ó. Esse aqui é o maior sinal. O que está escrito aqui atrás? Esse é o sinal que houve na época do Noé. As pessoas eram indiferentes. Elas não mudavam nada, elas não abriam mão de nada, elas não abriam mão de prazer, elas não abriam mão de coisas por conta de valores. Elas não tinham valores morais, elas tinham valores no que custava, valores no prazer. E hoje é assim a geração também. Quantos cristãos que até hoje vivem na pornografia? Quantos cristãos que vivem até hoje, cristãos casados, que vivem hoje no adultério? Adultério é uma coisa que para ímpio que tem moral, até hoje é um negócio inaceitável. Na época da catarse que teve aqui, a quantidade de gente que a catarse que veio fazer é o adultério. E não adianta alguém falar, mas minha mulher, ela é assim, meu marido, ele é... Se Deus não for maior que qualquer outra coisa, então ele não é o seu Deus, é outra coisa que é o seu Deus. Tem gente que serve a Mamon, que é o dinheiro, tem gente que serve... eu nem lembro o nome da deusa agora, que era a deusa do sexo. Tem gente que até hoje serve ao Deus sexo. Tudo leva a pessoa a isso. É o que ela vê, o que ela assiste, o que ela ouve. A vida dela, as atitudes dela sempre vão para essa direção. Tem gente que serve ao Deus comida. Os glutões, que vivem literalmente pelo prazer do estômago. Tem gente, já ouviu aqui a Bissa falando da pessoa que não conseguia fazer meia hora de jejum. Sabe o que é meia hora? A pessoa está no culto, é mais do que isso. Não consegue meia hora. Teve várias pessoas que vieram perguntando, não, vocês devem ter enganado, vocês não entenderam. Não, está ali, tem um áudio da pessoa contando testemunho. Depois a pessoa veio mesmo, falou, sou eu, tal, é assim mesmo. Mas eu poderia abrir aqui esse leque, não se faz necessário. Quantas pessoas que conhecedoras da palavra continuam tendo outro Deus? E estão indiferentes à palavra. Quantas pessoas nunca param para pensar onde vão passar a eternidade? Diretamente, onde você vai passar a eternidade? O Deus Todo-Poderoso, que enviou o seu Filho, o Senhor Jesus, é o seu Deus mesmo. Você serve a Ele, porque se Ele é o seu Deus, você serve a Ele. Você não apenas fala com a boca, Ele é o meu Deus, eu creio. Não, você serve Ele. Estar aqui é uma amostra, mas não são todas elas. Tem outras coisas também que dizem que você serve a Deus. A obediência. O que você vai fazer com essa palavra, depois de ouvi-la, de recebê-la. O que você faz? Você vai refletir? Será que meus valores não estão baixos? Eu estou longe de Deus? Então vou me voltar para Deus, vou buscar Deus. Porque ele disse, o povo não percebeu, mas a arca foi tomando corpo, ficou pronta, Noé e um casal de cada animal entrou dentro da arca, deu tempo de tudo isso, e então a porta se fechou. E Deus foi lá e trancou a porta pelo lado de fora. Aí começou a chover. E a água começou a subir, o povo começou, Noé, Noé! Agora já era tarde.
quando Jesus voltar, o que vai ter de cristão? Porque o ímpio não sabe. O ímpio vai acreditar no que os noticiários falarem. Ah, extraterrestre. Ah, tal coisa aconteceu. Ah, um fenômeno quântico tal. O crente que já ouviu a palavra, quando aconteceu o arrebatamento, ele não vai ter dúvida. E o que vai ter de crente, pegando a Bíblia para ler como nunca leu. O que vai ter de crente vindo para a igreja e vai chorar, e vai gemer, e vai urrar na igreja, e agora não vai estar preocupado se alguém vai estar do lado, na frente, ouvindo, vendo, não vai ter timidez e vergonha, mas vai chorar. Ah, meu Deus! E agora? Porque vai saber. Jesus levou o povo dele e eu fiquei. Quantos que vão lembrar de cada oportunidade, de cada culto como esse? Que não é, vamos falar a verdade, esse não é o culto mais agradável que tem. Não é o culto que você sai daqui pulando, uhul, esse você vai, não. Mas vai lembrar, eu tive oportunidade. Eu fui despertado. Eu fui incomodado. E o que eu fiz? Não. Eu não vi a hora do culto acabar. Eu já estava pensando o que eu ia fazer depois. Não era o tipo de palavra que eu gostava de ouvir quando eu ia à igreja. Quantos que vão lembrar da mãe que falou, filho, busca Deus. Que vão lembrar do pai, filho, pega firme com Deus. Quantos que vão estar solitários agora de verdade? Que não vai ter mais aquele esposo, aquela esposa chata, aquele esposo chato que falava, vamos orar. Vamos orar. Daqui a mão, vamos orar. Vamos buscar Deus, vamos consagrar a nossa vida. Não vamos fazer nada antes de orar, não. Não vamos fazer nada antes de buscar Deus. Agora vai ter saudade. Eu não valorizei. Eu achava que era demais. Acredite. Essa, infelizmente, vai ser a realidade de alguns. O que eu posso fazer? Sinceramente, que não seja a minha. Mas o que eu posso fazer para não ser a sua, eu estou fazendo aqui agora. É você quem tem que ouvir essa palavra. Se despertar, se levantar em Deus. Se o seu Deus não é o Deus verdadeiro, Deus Todo-Poderoso, mas é o dinheiro que ele tem, é uma pessoa que ele pode colocar no seu caminho para a sua vida sentimental, é o antídoto para uma doença, a cura para uma enfermidade. Se os seus valores estão limitados a esse tipo de coisa, de acontecimento de bênção, eleva. É como o salmista, eleva os meus olhos para os montes e me pergunta, de onde me virá o socorro? Aí ele entende, não, meu socorro não vem dos montes, meu socorro vem do Senhor. Não é um outro carro, um outro celular, não é um novo parceiro, uma nova parceira que vai preencher a sua vida. Mas é um relacionamento com Deus. Não dá para ninguém aqui, absolutamente, ter uma vida com Deus só fazendo o que é agradável, fácil e gostoso. O caminho que conduz à salvação é o apertado. A porta é a estreita. E sem fé é impossível agradar a Deus. Com vontade, a gente não agrada a Deus. Porque com vontade a gente faz só o que tem vontade, só o que é agradável. A gente agrada a Deus quando passa por cima da vontade. E quando age, quando fala, quando reage pela fé. E é isso que a palavra está nos instigando a fazer, a viver dessa forma.
Eu não vou viver pela minha vontade, não vou mais continuar me enganando no caminho espaçoso, a porta larga, mas eu vou pagar o preço que Deus está colocando diante de mim. Vou entrar pela porta estreita, pelo caminho que é apertado, para que eu passe pela porta do céu, para que eu tenha a eternidade com Deus. Eu não sei se eu tenho amanhã. Não, porque eu vou primeiro ganhar dinheiro, eu vou viver isso, amanhã eu busco a Deus. Louco! Insensato! Essa noite mesmo, essa mesma noite, a sua vida será exigida. E o que você fez? Pelo que você correu? As pessoas que você convenceu, e aí, o que vai ser? E a tua alma? Para onde ela vai? Que cada um aqui, que se a alma foi exigida essa noite, que ela vá ao encontro de Jesus, para passar a eternidade. E isso não é porque eu estou falando, isso tem que fazer parte de uma decisão sua, de viver com Deus, de crer na palavra e de obedecer a palavra. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Se a sua vida for exigida essa mesma noite, qual é a sua eternidade? A gente planeja o futuro, mas decide a eternidade. Não brinca com isso. Foi aí que eu entendi, por isso que é melhor estar num velório do que numa festa. Porque numa festa, você pula, canta, dança, come à vontade, come coisas ali que dão muito prazer à sua carne, mas é ilusório. Quando a gente está numa festa, a gente esquece de todo o restante. Mas quando a gente está no velório, a gente pensa na nossa eternidade. Porque sabe, um dia isso vai acontecer comigo. E depois? E depois da minha morte? E se Jesus voltar hoje? E se hoje todos nós tivermos essa surpresa? De repente só acontece algo que você começa a ver em todos os canais, noticiários de todos os lados. Meu Deus, que isso não aconteça com nenhum de nós, mas não depende de mim. Você liga para um, não atende. De repente, a gente, como é que muitos aqui vão saber? Muita gente vai começar a perceber que vários contatos do WhatsApp simplesmente as pessoas vão tirar a fotografia. Você vai perceber que um estranho pegou o celular daquela pessoa, não vai reconhecer e vai começar a se dar conta, várias pessoas ao meu redor não estão mais aqui. Não estão respondendo às minhas chamadas. Estão perguntando, não sei quem é você nas mensagens. Não estou encontrando. Não estou vendo mais tal pessoa. Cheguei em casa e não tinha ninguém lá, só tinham as roupas. Não. Essa cena tem que fazer você estremecer, só de pensar nela. Não, meu Deus. Não, eu não vou viver isso. Que agora haja temor em cada um. Que cada um tenha... Quantas pessoas que até hoje ouvem isso pensam, isso é loucura. Isso aí a minha avó ouvia quando
quando ela era criança, ela ouvia isso. Eu não vou pagar para ver. O Senhor Jesus falou mais do inferno do que do céu. E segundo o relato de Jesus, o inferno é um lugar de dores, de memórias e de ranger de dentes. Uma pessoa arranja os dentes quando ela tem uma dor tão insuportável que o ranger de dentes é outro tipo de dor para disfarçar aquela dor pior. Porque ranger os dentes de forma nenhuma também é agradável. Mas é uma busca desesperada para que aquela dor menor distraia você de uma dor muito maior. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu creio, meu Pai, na Tua palavra e eu temo e tremo diante dela. Eu oro, meu Deus, agora para que ela venha entrar em cada coração. Cada um, meu Deus, que ouviu essa mensagem. Eu oro para que o Senhor venha chacoalhar essa pessoa, de dentro para fora, para que não haja, meu Deus, mais indiferentes aqui. Pessoas indiferentes a essa verdade. Pessoas indiferentes, meu Deus, à Tua palavra, àquilo que o Senhor está falando conosco, que o Senhor está nos alertando, que o Senhor está nos fazendo, meu Deus, pensar, saber, para não continuarmos do mesmo jeito que alguns de nós estávamos. Que alguns, meu Deus, estavam conduzindo a vida, estavam seguindo com valores diferentes daqueles que devem ter, com uma vida, meu Deus, como se não houvesse eternidade, como se tudo se resumisse e se limitasse ao que nós vemos, tocamos, ao que tem cheiro, ao que tem forma visível. Não! Existe um mundo espiritual. E eu oro, meu Deus, para que cada um aqui venha dar uma resposta espiritual a essa palavra. Que cada um decida e se mova, meu Deus, na direção do Senhor. Na direção do Senhor, meu Pai, para dar respostas espirituais ao Senhor. Respostas, meu Deus, para estar numa condição espiritual. Não só para viver coisas materiais, passageiras, não só preso, meu Pai, a coisas, a situações e até a pessoas dessa terra, mas que esteja, meu Deus, preso ao Senhor, querendo intimidade com o Senhor, ainda que essa pessoa não saiba bem ainda o que é intimidade, mas que ela tenha crido na Tua palavra e que ela busque, Senhor, que ela busque mais desse conhecimento revelado do Senhor. Que ela busque mais, meu Deus, do entendimento do que é santo. O entendimento do santo. Que ela aprenda mais do Senhor, que é manso e humilde de coração. E que assim, meu Deus, haja esse avanço, esse crescimento. Que essa pessoa se torne, meu Pai, e ela venha crescer a cada dia, que agora, meu Pai, aconteça o crescimento espiritual, para que então ela venha dar respostas espirituais ao Senhor, que ela tenha atitudes espirituais, que ela tenha reações espirituais, que ela dê ao Senhor respostas espirituais, que o Senhor venha receber, se agradar, e que então, meu Deus, ela também tenha consequências espirituais dessas respostas. Que ela viva cada uma das Tuas promessas. Que ela veja o mundo espiritual se mover em favor dela. E não só, meu Deus, nós recebemos bênçãos do Senhor em consequência da nossa obediência,
como a maior de todas elas, meu Pai, é a permanente, que é termos a alegria da nossa salvação. Quantos aqui, Senhor, lhes falta alegria porque ainda não tem alegria da salvação? Por isso, a cada tempo tem que haver um novo produto, uma nova compra, um novo consumo, uma pessoa nova para se relacionar, porque ainda não possuem, porque ainda, meu Deus, não pagaram o preço da alegria da salvação. E eu oro para que o teu povo receba, para que o teu povo ouça a palavra de forma que seja clara, que essa pessoa perceba, entenda, que ela se volte para o Senhor, que ela pratique a fé já, meu Pai, para esse primeiro passo, que é, meu Pai, ter a primeira obediência, fazer a tua vontade, não mais a vontade própria, não mais a vontade dela, mas é, meu Pai, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, fazer algo que a princípio parece desagradável, algo que não alimenta, meu Deus, a nossa alma, que não alimenta o nosso corpo, a nossa carne, mas que fortalece mais ainda o nosso espírito. E eu oro para que assim seja a vida de cada um aqui, que venha se fortalecer pelo Espírito, e que venha obedecer a tua palavra, que venha crer no Senhor como a única forma, o único caminho, como a verdade de Deus, o Senhor Jesus, para que seja salvo. E não, meu Deus, só essa pessoa, mas como diz a promessa do Senhor, crê no Senhor Jesus Cristo, e tu e os da tua casa serão salvos. E eu oro, Senhor, agora pela salvação dessa pessoa que ouve agora essa oração, que ouviu essa mensagem, e de toda a família dela, porque se está escrito, nós cremos e declaramos que se cumpra na nossa vida a Escritura, que nós e a nossa casa seremos salvos. Eu creio na salvação, meu Deus. Eu me alegro na salvação da minha alma. E quero, meu Pai, me alegrar na salvação de cada pessoa que está debaixo dessa mensagem, que está debaixo dessa palavra. E que crendo eu declaro, meu Deus, que também esteja se alegrando com a alegria da sua salvação. Que esteja alegre, meu Pai, por ser um salvo no Senhor. Por ter, meu Pai, não futuro, mas ter eternidade com o Senhor. Que assim seja a vida, a realidade. Que assim, meu Pai, cada um venha viver e nunca mais volte à condição de um não salvo. Eu peço, meu Pai, que o entendimento e que os resultados desta palavra, elas entrem e elas fiquem, que elas permaneçam em nós. Em nome de Jesus. Amém.